Vamos ver algumas propriedades periódicas dos elementos representativos. Vamos falar do raio atómico e da primeira energia de ionização e como variam ao longo da tabela periódica dos elementos. Então, vamos primeiro considerar o que é o raio atómico. Por definição, o raio atómico é metade da distância internuclear. Ou seja, vamos imaginar dois átomos do mesmo elemento químico lado a lado, a distância que separa os dois núcleos será o dobro do raio atómico. Então, metade dessa distância entre os dois núcleos será o raio atómico daquele elemento. A definição de raio atómico, por isso, é metade da distância internuclear. O que é que determina o raio atómico? Então, ele é determinado pelo número de níveis de energia que o átomo possui. Logo, é compreensível que, quanto mais níveis de energia, maior o raio atómico. A carga nuclear do átomo também influencia o raio atómico. Maior carga nuclear, para o mesmo número de níveis de energia, menor será o raio atómico. Isto é compreensível porque uma maior carga nuclear exerce maior força sobre os seus eletrões, comprimindo assim toda a nuvem eletrónica. Então, de uma forma geral, o raio atómico aumenta ao longo dos grupos, portanto, ao longo do mesmo grupo, o raio atómico aumenta, porque aumenta o número de níveis de energia, e o raio atómico diminui ao longo do mesmo período, porque ao longo do mesmo período o número de níveis de energia mantém-se constante, aumentando, no entanto, a carga nuclear. Logo, um elemento químico que esteja à direita de outro no mesmo período da tabela periódica tem maior carga nuclear e, por isso, exerce maior força sobre os seus eletrões, comprimindo-a. Aqui vemos um quadro de síntese relativamente ao raio atómico. Aumenta ao longo do período, ao longo do grupo, e a explicação porquê. Aumenta ao longo do grupo porque, ao longo do mesmo grupo, aumenta o número de níveis de energia. Apesar de aumentar também o número atómico, a atração ao núcleo não é suficiente para contrariar o chamado efeito de blindagem dos eletrões das camadas intermédias sobre os eletrões de valência e, por isso, o efeito atrativo diminui ao longo do grupo. Logo, o raio atómico irá aumentar ao longo do grupo. O raio atómico diminui ao longo do mesmo período. E porquê? Porque ao longo do mesmo período aumenta o número atômico, mantendo-se constante o número de níveis de energia ocupados. Então, como aumenta o número atômico, a carga nuclear aumenta. Por isso, a força atrativa sobre os eletrões da nuvem aumenta, comprimindo-a. Se for necessário, faz uma pausa, lê com atenção a síntese deste diapositivo. Relativamente à segunda propriedade periódica que nós iremos analisar, a energia de ionização. O que é? É a energia mínima necessária para remover um eletrão de um átomo, no estado gasoso e no estado fundamental. Esta é a definição de energia de ionização. Portanto, é mesmo a energia total necessária para remover completamente um eletrão de um átomo. Maior energia de ionização, mais difícil será remover o eletrão. Menor energia de ionização, mais fácil é remover o eletrão. A energia de ionização é determinada por quê? É determinada pelo número de níveis de energia no átomo. É compreensível que um maior número de níveis de energia
menor a energia de ionização. Quanto mais níveis de energia, obviamente que menor é a força atrativa ao núcleo. E maior também é o efeito, chamado de efeito de blindagem dos eletrões que estão no cerne do átomo. Por isso, torna a energia de ionização menor. É mais fácil remover os eletrões de átomos que tenham mais níveis de energia. Então, e a carga nuclear? Como é que influencia a energia de ionização? Para uma maior carga nuclear, mantendo constante o número de níveis de energia, maior será a energia de ionização. Conclusão, então, designa-se primeiro a energia de ionização, a energia necessária para remover ao átomo um dos seus eletrões de maior energia. São chamados eletrões de valência, não é? Então, a energia de ionização aumenta ao longo do mesmo período, porque ao longo do mesmo período, como foi referido, mantém-se constante o número de níveis de energia, mas aumenta a carga nuclear. Logo, o efeito atrativo dos eletrões de valência sobre o núcleo é maior. Ou vice-versa, não é? É maior. Portanto, é mais difícil remover esses mesmos eletrões. Por sua vez, ao longo dos grupos, ao longo do mesmo grupo, a energia de ionização vai diminuindo. Porquê? Porque ao longo do mesmo grupo aumenta o número de níveis de energia. Logo, os eletrões de valência estão mais fracamente ligados ao átomo. Tem aqui um quadro de síntese. Portanto, a primeira energia de ionização diminui ao longo do grupo. E a explicação porquê? Porque aumenta o número de níveis de energia, aumenta a distância dos eletrões de valência ao núcleo, diminui, portanto, a força de atração núcleo-eletrões de valência. E ao longo do mesmo período, a energia de ionização aumenta. É claro que existem exceções, mas de uma forma geral aumenta ao longo do mesmo período. Porquê? Porque a carga nuclear aumenta. Logo, a força de atração núcleo-eletrões de valência também aumenta. E por isso é mais difícil remover os eletrões de valência.